Bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Essa é uma aula para tirar dúvidas sobre o curso Pensando a Política e a Democracia com Marilena Chauí. A proposta de hoje é que a gente faça perguntas diretamente relacionadas ao curso que foi dado e está disponível na Hotmart para todos que compraram. E a gente tem uma hora para fazer as intervenções de perguntas e respostas conforme o combinado, e depois disso nós vamos encerrar aqui a dinâmica de hoje, tá bom? Então, hoje é a última e segunda aula do Tira Dúvidas do curso. Eu vou começar agora, então, conforme o proposto aqui, com as perguntas que mandaram. Eu tenho duas perguntas, vou falar quem mandou as perguntas, vou fazer a pergunta, eu vou esperar a Marilena responder. Na sequência, eu faço outra pergunta, digo quem fez, a Marilena responde, e assim a gente segue sucessivamente. A Marilena já está em mãos algumas perguntas que ela vai falar aqui também, que foram perguntas que já foram passadas antecipadamente para ela por alunos que já nos escreveram antes da palestra, ou da palestra, na verdade, da discussão de perguntas e respostas começar. Tá bom? Então eu vou começar aqui com as perguntas. O primeiro é do Luiz Antônio Santos. Por que a senhora diz que a política é uma invenção? Então, Marilena, por favor. Olha, na verdade, não sou eu que digo que a política é uma invenção. Quem diz isso é um historiador inglês, um historiador político inglês, chamado Moses Finlay. Mas eu adotei essa ideia porque ele explica em que sentido a política foi inventada. E ela foi inventada pelos gregos e pelos romanos. Por quê? O que Finlay diz é, antes, nos impérios antigos, o que é que se tinha? Havia a figura do rei, ou a figura do governante, e ele enfeixava nas mãos dele todo o poder, isto é, ele era o legislador, ele era o comandante militar, ele era o sacerdote, e então ele detinha uma autoridade sobre o poder, a lei e o saber. Ora, a invenção da política foi feita porque não havia modelo. Ela foi inventada porque foi criado algo para o qual não havia modelo, porque o modelo era esse, desse tipo de monarquia total. Então, quando os gregos inventam a política, eles inventam a democracia, né? A ideia de que o poder pertence ao demos, isto é, aos cidadãos, são os homens adultos nascidos em Atenas, as mulheres e os estrangeiros não, né? E são eles que têm, sob a forma de assembleia, o poder de decidir sobre as leis, a formulação das leis e a aplicação delas, sobre a guerra e a paz, sobre o exercício da justiça e o controle do erário público. É a primeira vez que surge a ideia de que os impostos e o erário é uma coisa pública e que cabe à cidade o controle disso. E é afastada a ideia de que a Assembleia é detentora de saber, que ela é detentora de um saber religioso, que ela impõe. Não. Então, a política nasce quando ela fica circunscrita à ideia de presença dos cidadãos em assembleia para definir as leis, a prática da justiça, a guerra e a paz e os impostos, o erário público e o uso que a cidade faz desses recursos. No caso de Roma, é inventada não a democracia, mas a república. Ou seja, não são todos os cidadãos romanos, não são todos os homens romanos que são cidadãos, porque a Roma faz a distinção entre a aristocracia, a nobreza, e a plebe. E a plebe está excluída do poder. Depois
de muitas revoltas populares, a plebe consegue eleger um representante, chamado tribuno da plebe. E como é que funciona em Roma? Em Roma também funciona uma assembleia chamada Senado, e é ela que decide sobre as leis, a aplicação das leis, a guerra e a paz, o erário público, o controle de Roma, o controle militar que Roma tem sobre as suas colônias e assim por diante. Ou seja, desaparece a antiga figura onipotente do governante e nasce a ideia de que a política, como a palavra indica na sua versão grega, a polis, que é a cidade, através dos seus cidadãos, e no caso de Roma, através da sua aristocracia ou da sua nobreza, que decide a respeito das coisas que são públicas. Ou seja, o que é criada agora? É criada a ideia do espaço público. É isso que a invenção da política significa. Porque, no caso anterior, tudo era propriedade privada do governante. Ele era o senhor de tudo. Agora, não. Agora, tanto a cidade, a polis, quanto a república não são senhoras dos bens, porque esses bens são públicos, né? Então, é isso a invenção da política, né? Ótimo, muito obrigado, Marilena, pela resposta. Bom, já vou seguir com a próxima pergunta aqui, então. Ela foi feita pela Maria Luísa Almeida. A pergunta é a seguinte: podemos colocar a palavra revolução para significar todas as revoluções? O sentido é sempre o mesmo? Olha, sim e não. Primeiro eu vou começar dizendo qual é o sentido amplo que se aplica a todas as revoluções. Há uma ideia que é desenvolvida por Claude Lefort, em que ele diz: uma revolução é um momento em que o baixo da sociedade se revolta e se rebela contra o alto e não respeita o alto como detentor do poder. Ou seja, a ideia é que as revoluções ocorrem por causa das divisões sociais. Então, nesse sentido amplo, nós podemos dizer que todas as revoluções são essa revolta, essa maneira pela qual o baixo da sociedade não reconhece mais o poder e a autoridade do alto e opera uma prática para derrubar esse alto. Agora, elas vão mudar de significação em função dos momentos históricos. Eu vou mencionar só dois casos que são os mais próximos de nós. Quando nós tomamos a Revolução Inglesa do século XVII, a Revolução Holandesa do século XVII e a Revolução Francesa do século XVIII e a proclamação da independência ou a Revolução Americana também no século XVIII, a marca dessas revoluções é o fato de que surge uma nova classe social que surge em virtude da transformação econômica. Essa nova classe social é a chamada burguesia, e a burguesia passa a deter o poder econômico. Ela tem o poder econômico através das viagens marítimas, do comércio, do artesanato primeiro, da indústria depois. Ela detém o poder econômico, mas ela não tem o poder político, porque o poder político está na mão dos reis e da nobreza. Essas revoluções, as chamadas revoluções burguesas, que ocorrem entre o final do século XVI, mas, sobretudo, no século XVII e no século XVIII, são revoluções pelas quais uma classe social, não é mais o baixo da sociedade no seu todo, a ideia da revolução popular, né?
Não, uma classe social que detém o poder econômico, que detém o poder social, exige o poder político. E, nesse sentido, nós podemos dizer que há uma diferença entre as revoluções anteriores, que são, sobretudo, revoluções em que o baixo exige, não reconhece o alto e faz exigências ao alto, e essas que agora derrubam o alto e ocupam o lugar do poder, que é a marca das revoluções burguesas. E depois nós temos as revoluções comunistas, as revoluções socialistas, que agora são pensadas também em termos de classe, como a forma máxima da luta de classes, o momento em que uma classe, a classe trabalhadora, da qual depende toda a produção e, portanto, toda a existência econômica e social, essa classe que é explorada no seu trabalho, que é submetida politicamente e que não tem nenhum direito, mas nenhum direito, ela se revolta e ela se rebela e ela vai além da revolta, ela pretende derrubar não apenas o poder existente, mas a forma da economia, da própria economia. Destruir uma economia fundada na divisão de classes, na desigualdade, na exploração, e criar uma sociedade de iguais, de justiça e sem exploração. Então, as revoluções no plural são diferentes porque elas correspondem a situações históricas diferentes. No entanto, o núcleo delas é o mesmo, em que aqueles que formam o baixo da sociedade ou não reconhecem o poder do alto ou operam para derrubar o poder do alto. Nesse sentido, estão todas sob o conceito de revolução. Perfeito, Marilena. Obrigado de novo pela resposta. Acredito que seja interessante seguir com as perguntas que eu te mandei. Você quer, Tá, é, tá. você quer seguir com elas? Eu acho que você se acostumou, né? Posso, posso, Assim, posso. tá bom, então. Tá. Então, há uma pergunta do João Pedro Garcia, que pergunta, no caso das aulas sobre democracia, da importância que eu dei aos movimentos sociais. E como eu fiz uma crítica da democracia liberal representativa, ele me pergunta: bom, você entende por democracia sempre a democracia direta? Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que o conceito liberal de representação não dá conta da exigência democrática da representação, né? Quer dizer, a democracia representativa é muito mais ampla e mais significativa do que a restrição liberal. Por quê? Porque, na perspectiva liberal, a representação é feita, mediada pelos partidos políticos, e somente por eles. Enquanto que, numa concepção democrática mais ampla, você tem a presença dos movimentos sociais, né? Na medida em que a democracia se caracteriza pela criação de direitos, né? Não só pela afirmação e proteção dos direitos existentes, mas para a criação de novos direitos, esses novos direitos são trazidos pelos movimentos sociais. São eles que trazem a exigência de novos direitos, no plano econômico, no plano sexual, no plano de gênero, no plano da terra, no plano político e assim por diante, no plano jurídico. Então, a importância que eu dou aos movimentos sociais é que eles dão um outro sentido à noção de representação. É verdade que os movimentos sociais têm sempre que se dirigir ao Estado e podem se dirigir pela mediação
da representação partidária, mas também podem se dirigir ao Estado e fazer reivindicações ao Estado diretamente, né? Nós tivemos um caso aqui no Brasil recentíssimo, que foram as manifestações de junho de 2013, né? E é o caso também do MST, né? Então, o que eu quis dizer é que, compreendendo a democracia como criação de direitos, a noção liberal da representação como restrita a partidos é pobre. Então, os movimentos sociais, os movimentos dos estudantes, os movimentos das mulheres, os movimentos dos sem-terra, os movimentos da sexualidade, todos esses movimentos se exprimem politicamente porque eles fazem uma demanda ao Estado. E essa demanda é por direitos, né? Por novos direitos, por direitos não existentes. Foi isso que eu quis dizer. Obrigado, Maria Helena. Eu te mandei mais uma pergunta. Você quer seguir na sequência? Pode ser. Tá bom, então. Pode ler a pergunta e aí já responde. Tá. A Maria Amélia Junqueira diz que eu enfatizo Maquiavel como ruptura e início da política moderna. E ela quer saber por que eu penso em termos de ruptura. Veja, do mesmo modo que, quando eu coloquei a expressão do Moses Finley de invenção da política, levando em conta o tipo de poder que havia e a maneira como a política desfaz o poder onipotente e privado do rei, né, ou do imperador, a criação maquiaveliana vai na mesma direção. Ou seja, Maquiavel trabalha com a ideia, e é isso que é moderno nele, com a ideia de que não existe a sociedade como algo homogêneo, de tal maneira que a política se realiza, como pensavam os gregos, para o bem comum, né? A grande novidade trazida por Maquiavel, a ruptura que ele introduz, a primeira ruptura que ele introduz, é a de que toda a sociedade está dividida. Ela está dividida entre o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado, o desejo de liberdade. Bom, então, ele vai pensar um governante que seja capaz de pôr um limite ao desejo dos grandes e de realizar o desejo do povo. Isso é inteiramente novo, nunca tinha sido pensado dessa maneira. Então, a figura do príncipe maquiaveliano, que não é nada maquiavélico, do príncipe maquiaveliano, consiste em seguir uma regra. Ele segue duas regras. A primeira é, diz o Maquiavel, o que é o verdadeiro príncipe? É aquele que não se alia aos grandes. Ele tem que ter como aliados o povo, porque os grandes querem o poder dele, são rivais dele. E se ele se aliar com os grandes, ele é ameaçado continuamente da perda de poder. Além disso, ele se aliaria com o desejo de opressão, né? E a aliança fundamental dele tem que ser com o desejo de liberdade do povo. E a segunda regra é: o verdadeiro príncipe é aquele que não é soterrado pela fortuna, isto é, pela sorte, pelo acaso, pela contingência, por aquilo que ocorre sem que se espere que aconteça. Ele diz: o príncipe, a virtude do príncipe consiste em perceber tudo que leva a um determinado acontecimento que aparece como se fosse por acaso,
como se fosse um acidente, como se fosse uma contingência. O príncipe é aquele que capta o que está se passando e agarra a fortuna, agarra a contingência e dobra a contingência à sua vontade. E isso é inteiramente novo. Se nós levarmos em conta o que é e o que vai ser até a Revolução Francesa, pelo menos, e depois as revoluções que virão depois da Revolução Francesa, o que é o poder? O poder é um poder teológico-político. O governante é sagrado e ungido pelo Papa, ele é sacralizado e ele detém, ele é dito o pai da justiça, porque ele tem a lei no seu coração, isto é, ele define a lei e produz a lei. Em segundo lugar, a vontade dele, a vontade pessoal dele, é lei. Em terceiro lugar, ele é ele é o pai da terra, isto é, o país, a terra toda é patrimônio privado dele, que ele concede à aristocracia, que ele concede a um ou ao outro, que ele pode tirar quando ele quiser. Então, e é dito, então, esse príncipe ungido, que governa segundo a sua vontade, que é lei, que legisla segundo a sua própria vontade, que é dito marido da terra, porque ela é seu patrimônio. Esse governante é dito ter dois corpos. Ele tem um corpo humano como qualquer outro ser. Ele nasce, vive, fica doente e morre. Mas ele tem um segundo corpo, que é esse teologicamente produzido, que é o seu corpo político. É um corpo místico. E este não morre nunca. E é por isso que quando um rei morre, é dito, o rei está morto, viva o rei. Porque o corpo físico deste rei morreu, mas o rei nunca morre. E é por isso também que, na tradição, nos enterros dos reis, o herdeiro nunca ia. Porque se ele fosse, ele estaria admitindo a mortalidade da realeza. Então, ele já ficava fora disso. Ora, é isto que Maquiavel encontra. E, por outro lado, ele encontra as lutas sem trégua e sem fim da aristocracia italiana. As lutas em Veneza, as lutas em Florença, as lutas em Pisa, em Bolonha, em toda parte, a luta entre as cidades. E o que ele vai propor é uma maneira pela qual cada cidade se realize de tal modo que a guerra não seja a forma da existência política, mas os instantes nos quais não há mais possibilidade da política e entra em cena a guerra. E é nesse sentido que eu falo de uma ruptura. Perfeito, Marilena. Obrigado de novo pela resposta. Tem mais uma pergunta que eu te enviei, né? Ah, acredito que seja interessante, já segue com ela também. É porque o nosso tempo está chegando ao fim, né? Na verdade, sim, sim. A E gente eu vou ser mais rápida na resposta. Estou dando resposta muito longa. não pode continuar dando essa resposta, pode continuar. Tá Tá. ótimo. A gente só tem, acredito que mais essa pergunta, não foram É, feitas mais nenhuma por enquanto. é. Então, desculpa, pode responder essa pergunta Tá. tranquilamente, tá bom? E depois. A última pergunta que eu tenho aqui é do Stefano San Giorgi. E ele diz: você é pessimista com relação ao Brasil e à democracia. Por quê? Stefano, eu acho que você é italiano, né? Então, para um estrangeiro é um pouco difícil
não achar que eu sou pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista com relação ao Brasil, né? Se você toma a história do Brasil, se nós tomarmos a história oficial do Brasil, ela é uma história de golpes de Estado. A independência, que nos outros países da América, de toda a América, da América do Norte, da América Central, da América do Sul, foram independências a partir de revoluções, né? No Brasil, foi um golpe de Estado. O príncipe herdeiro da coroa levanta a espada e diz independência ou morte. E o Brasil se torna independente. O príncipe declara que o Brasil é independente. É um golpe de Estado isso. Aí vem a República. Nos outros países todos, a conquista da República é uma conquista sangrenta. No Brasil, um marechal, né, a cavalo vai à praça pública e grita Viva a República! Depois, nós temos o golpe de Estado de Getúlio Vargas. Os varguistas ficam muito zangados, mas foi um golpe de Estado, eu sinto muito. E houve uma ditadura chamada Estado Novo. E um dos partidos majoritários que existia na época era o Partido Integralista Brasileiro, que era um partido fascista, né? Tinha o varguismo e o integralismo. Depois, 64. E 64 que se prolonga durante 20 anos. Depois, nós temos um instante de início de democracia. Então, eleição indireta Tancredo Neves, sobe um dos representantes antigos da ditadura, que é o Sarney, como presidente. Depois, eleição do PSDB, depois do PT, golpe. A Dilma Rousseff é tirada do poder por um golpe de Estado. Pois nós temos a extrema-direita bolsonarista. E agora uma tentativa de reconstrução do partido, então, do país, por um partido de esquerda. Então, não é que eu seja pessimista, é que quando você olha a história política do Brasil, ela é feita ininterruptamente de tentativas democráticas, tentativas republicanas e golpes de Estado, né? Então, é isso que me leva a analisar a sociedade brasileira como uma sociedade violenta. Mas como isso é um outro curso, eu não vou falar sobre isso, porque há um curso que é só sobre a violência, e no qual eu vou falar sobre a violência brasileira. Então, eu deixo para outra ocasião. Mas espero, Stefano, que você não me considere pessimista, mas realista diante da história política brasileira. Mas muito obrigada a todos que fizeram as perguntas, eu fico muito contente, porque isso esclarece de maneira mais clara, deixa mais clara as colocações que eu fiz durante as aulas, porque muitas coisas a gente vai considerando que são óbvias, e não são, né? Então, as perguntas são muito importantes por isso. Então, muito obrigada. Marilena, deixa eu te falar. A gente ainda tem alguns minutinhos e eu recebi mais uma pergunta, Ah, tá. tá? Eu vou te fazer essa pergunta aqui. A pergunta do Pedro Brink, e é o seguinte: Marilena, como podemos definir o direito? Como isso se relaciona com a carência e com a necessidade? Vou dar um exemplo. Pessoa com deficiências tem carências específicas e, pela lei, estas devem ser atendidas. Mas foram anos de luta para demonstrar que essa carência é de um número significativo da população, representa um número significativo da população, e que tem a possibilidade de participação do PCD na vida civil. Como algo como a carência se torna um direito perante a lei? Ah, Pedro, essa pergunta é fundamental. Essa pergunta é fundamental. Por quê? A sociedade brasileira
está rachada de cima a embaixo entre o privilégio e a carência. O privilégio da classe dominante, compartilhado pela classe média, mal ou menos, e a carência do restante da população. Carência de comida, água, eletricidade, esgoto, escola, habitação, transporte, tudo, carência de tudo. Né? E as carências específicas, né? Como essa que você acaba de mencionar. Ora, somente as lutas sociais, por isso a importância que eu dei aos movimentos sociais, somente as lutas sociais são capazes, primeiro, de mostrar para o todo da sociedade a existência de uma carência determinada que precisa ser transformada em direito e deixar de ser carência. Precisa ser atendida, completamente atendida, como um direito. Por outro lado, além de demonstrar isso para a sociedade inteira, a carência é transformada. Ela deixa de ser algo que falta, que é o que a carência significa, para algo que é reconhecido e que tem que ser satisfeito. E a satisfação disso é um direito. Né? E é por isso que eu enfatizo que, na democracia, é isso que a gente faz. É garantir os direitos estabelecidos e lutar por novos direitos. E, no caso do Brasil, dado esse racha que nós temos entre o privilégio e a carência, né, a luta por direitos é ainda mais significativa e mais importante. Trata-se de passar da carência ao direito, né, para realizar algo que é efetivamente humano, justo e democrático. Bom, então agora que não temos mais perguntas, Eu queria agradecer a todas as pessoas que enviaram as perguntas. Todas as perguntas são muito relevantes e me deram a oportunidade de deixar mais claro o que estava nas aulas. Obrigada, Diego. perfeita a colocação também, Marilena. Já ia agradecê-los, infelizmente eles não puderam participar hoje, então né, escreveram com antecedência e aí pediram depois para colocar a gravação no ar, como a gente colocou de algumas perguntas no YouTube disponível gratuito. Tá bom? Então eu já vou encerrar hoje por aqui. Queria agradecer novamente as perguntas e muito obrigado pela participação de todos. Tá bom? Boa noite e muito Boa obrigado, noite. gente. Boa noite.